Eu acho que você conhece a história que eu vou contar. Um rapaz e uma moça, levando suas vidas, procurando crescer na sua carreira, fazendo suas coisas. Eles estão, cada um no seu mundinho, cada um na sua realidade, até o dia em que, bem, Deus os coloca de frente um para o outro. E então aquele olhar vem e parece que estrelinhas começam a surgir. Aquelas famosas borboletas que vêm no estômago. Eles se apaixonam. E então eles começam a namorar, começam a trocar e compartilhar de suas vidas, das suas alegrias, das suas tristezas e dos seus planos. E eles percebem que os seus planos têm muito em comum. Então eles ficam noivos. E tudo é muito bonito, eles passeiam, eles se divertem, eles têm os seus momentos de encontro. Até o dia em que eles resolvem se casar, eles percebem que eles têm tudo em comum e eles resolvem se casar. O dia do casamento chega, é tudo bonito, a noiva linda, maravilhosa naquele vestido, o noivo também muito elegante ali, na igreja, no buffet, onde quer que seja o casamento, na praia, como está na moda hoje em dia. Todo mundo junto, os amigos, a família, o pai da noiva, o pai do noivo, as mães, todas bonitas, as madrinhas, o pastor lá na frente. A noiva caminha em direção até o púlpito, ou até onde está, onde vai ser realizada a cerimônia. O olho do noivo brilha porque ele vê a sua amada tão bonita. Então a cerimônia se realiza, algumas vezes você tem festa, outras vezes não. Vem a lua de mel. E eles vão viajar, geralmente para um lugar bonito, um lugar romântico, um lugar onde eles possam se conhecer como homem e mulher, finalmente, depois de tanta espera. Eu espero que você espere, né? Você que ouve, esteja esperando realmente por esse momento. Então eles se descobrem como marido e mulher, lua de mel, toda aquela coisa gostosa, bonita da lua de mel, e eles voltam para sua casa, tudo novo, a geladeira nova, a televisão nova, guarda-roupa novo. Eles brincam de casinha nos primeiros dias, eles percebem que tem algumas dificuldades essa vital de vida de casado, mas tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Eles almoçam a hora que querem, eles jantam a hora que querem, eles saem para passear, saem para viajar. E a coisa é muito gostosa, é tudo muito gostoso, porque apesar de alguns problemas aqui e ali, já que eles são pecadores e dois pecadores juntos, bem, algumas vezes se estranham, mas enfim, é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Até um dia em que a mulher, a esposa, ela acorda e ela percebe que algo está diferente nela. O corpo dela está diferente, há alguma coisa de diferente naquela manhã em que ela acordou, ela não se sente muito bem. Passa o tempo, bem, as regras femininas não vêm, e ela começa a desconfiar que algo aconteceu. Então ela vai até a farmácia, compra aquele primeiro teste ali, faz aquele teste e aparecem ali as duas marquinhas. Ela vai até o médico, confirma e o resultado vem, eles estão grávidos. Felicidade, alegria. O marido feliz, ela feliz também, os avós então nem se fala, estão extravasando de felicidade porque afinal de contas eles vão ter um netinho. Tudo é lindo. O dia do parto, aquela alegria, aquela expectativa, roupinhas compradas, o quartinho arrumado, e tudo é bonito, a criança chora, dá o seu primeiro chorinho, a mãe chora, o pai chora, a avó chora, e todo mundo chora. E é bonito aquilo tudo. Até que chega a primeira noite. E aí, aquele pequeno presente de Deus não para de chorar. São as cólicas, é a fome, são as fraldas que você precisa trocar, noite mal dormida, atrás de noite mal dormida, a criança cresce.
você entra na fase do suspende, né? Ou seja, tudo na casa tem que ser suspenso, porque a criança é um vendaval. A criança continua a crescer, ela faz bagunça, ela destrói os seus móveis, como já aconteceu lá em casa. Essas coisas acontecem. Eu estou contando toda essa história, e eu sei, ela não é estranha para você, pelo menos de ouvir falar, mas o grande problema é que crianças, elas são umas bênçãos. Filhos são bênçãos do Senhor. Nós sabemos disso. Não há alegria maior, nada nesse mundo pode te proporcionar a experiência que uma criança, que a paternidade promove, de você aprender mais a respeito de si mesmo e de Deus, do seu relacionamento com Deus. Nada te ensina mais sobre o seu relacionamento com Deus do que uma criança. Você aprende acerca de dependência, você aprende acerca de paciência. Crianças são uma bênção, mas a dificuldade é que criança não vem com manual de instrução. Crianças não vêm com manual de instrução. Muitas vezes nós não sabemos como lidar com ela, e às vezes você fica como uma mulher do símbolo da nossa mensagem, né? Do socorro. E aí você pede socorro, socorro, o que é que eu faço? Às vezes você precisa até sair de perto, porque senão você tem que orar, Senhor, me dá paciência, porque se o Senhor me der força, eu mato. Crianças não vêm com manual de instrução. Mas eu creio que nós todos viemos para este mundo com um manual de vida. A Escritura. E se nós temos a Escritura, eu creio, ela tem algo a nos dizer e a nos ensinar a respeito da criação de filhos. Hoje, nas próximas 3 semanas, nós vamos ver 4 princípios bíblicos acerca da criação de filhos. Não textos que falem exatamente de filhos, mas princípios bíblicos que certamente podem nos ajudar a tornar a paternidade algo menos traumático. Uma direção da parte de Deus de tal maneira que nós possamos criar e educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. E hoje eu quero falar com você a respeito do ambiente em que as nossas crianças são criadas. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 12, versos 9 a 21. Romanos capítulo 12, versos 9 a 21. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quando nós falamos de ambiente para a criação de filhos, é uma tentação muito grande nós recorrermos aos princípios que a psicologia moderna dita. Segundo a psicologia moderna, ou a visão de muitos psicólogos, é de que a mente da criança é uma tábula rasa, na expressão do filósofo John Locke. É uma folha em branco. Ela vem absolutamente neutra, então ela vai sendo moldada pelo seu ambiente, as experiências de vida, a família que ela teve, a maneira como ela foi criada, os seus relacionamentos de amizade é que moldam
o caráter da criança, que moldam a criança como ela deve ser. Isso não é de todo equivocado, até mesmo diante daquilo que nós vamos falar hoje. Nós sabemos que o ambiente, ele é muito importante na nossa formação pessoal. As nossas experiências, elas contam para quem nós somos hoje. Nós, adultos que somos aqui presentes, as nossas experiências contam e nós continuamos a ter experiências que nos ensinam e assim vai ser para o resto da nossa vida. Entretanto, acreditar que a mente da criança é uma tábula rasa, é uma folha em branco, também é uma impropriedade, porque a Escritura, ela também mostra que nós não viemos para esse mundo em branco. Nós descendemos de Adão. E como descendentes de Adão e Eva que somos, nós herdamos a sua desobediência. Nós trazemos em nós aquele conceito que é o conceito do pecado original, o pecado dos nossos pais, que é transmitido a nós. Talvez você pense, bem, isso não me torna responsável, mas além de você trazer esta carga genética espiritual, se é que nós podemos dizer assim, nós também escolhemos, por causa justamente desta nossa natureza caída que herdamos de Adão, nós escolhemos pecar. Eu estou dizendo isso para tirar um peso do seu coração logo no início desta mensagem. Os erros dos seus filhos não necessariamente são erros seus. Eles têm a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Quando nós falamos com o ambiente, eu não quero de maneira nenhuma que você saia daqui sobrecarregado, pensando que você é toda a responsabilidade pelos atos dos seus filhos são suas. Seus filhos têm capacidade de escolha. Eles são responsáveis também. Você sabe disso. Nós conhecemos a realidade, muitas vezes, de pessoas que cresceram em lares, em ambientes absolutamente deteriorados, em famílias destruídas, em famílias fragmentadas e que se deram muito bem na vida. Saíram excelentes pessoas, de excelente moral, excelente reputação, bons cristãos. Como também nós conhecemos casos de pessoas que foram criadas em ambientes excelentes, cercados de amor, cercados de carinho dos pais, mas enveredaram por uma vida de crime, por uma vida de depravação, por uma vida de perdição que as levará certamente ao inferno. Então saiba disso. O ambiente, ele é importante, mas, em última instância, a responsabilidade dos atos pertence ao indivíduo, pertence aos seus filhos, eles vão escolher o caminho. Porém, nós vamos valorizar aqui hoje a questão do ambiente e entender como um ambiente familiar adequado pode colaborar para que o seu filho cresça de maneira saudável, cresça no temor do Senhor, cresça aprendendo o que é ser um servo de Cristo. Olhemos para o texto. O primeiro versículo, o versículo 9, ele é como que uma abertura, uma introdução a todo o assunto. Paulo, ele já começa a dizer aqui que a felicidade no ambiente familiar, ela depende do apego ao bem. Ela depende de um relacionamento de amor sem hipocrisia ou de um amor sem fingimento. O amor não pode ser fingido. O que é que se quer dizer quando se fala aqui que o amor ele não deve ser um amor fingido, ele não deve ser um amor hipócrita? Não é um amor que se baseia tão somente em palavras. Não basta você falar para os seus filhos, não basta você falar para a sua esposa algo que os seus filhos vão ver, e isso eu vou enfatizar bem aqui hoje, a questão também do relacionamento marido e esposa, porque os filhos veem e os filhos aprendem a partir daquilo que eles veem. É um amor que não basta que você fala eu te amo para a criança, ou que você fala eu te amo para o esposo ou para a esposa, mas é um amor que deve ser demonstrado a partir de ações práticas. É um amor que deve ser demonstrado por meio de atitudes. Atitudes que se apegam ao bem e que rejeitam aquilo que é mal. Você entendeu? Uma prática de vida que sempre se volta para aquilo que é bom.
É assim que você demonstra amor dentro de casa. Seus filhos têm que ver isso. Eles têm que ver que o eu te amo que você pronuncia não é um eu te amo apenas formal, algo que se espera que um pai diga a um filho, mas um amor que é demonstrado na prática. E é esta prática que Paulo vai mostrar aqui nos versículos seguintes, de 10 a 20, principalmente. O 21 ele é um fechamento. Mas do 10 ao 20, que atitudes práticas são essas que demonstram esse amor sem hipocrisia? Vamos lá. A primeira sessão aqui vai do verso 10, tá, até o verso 13 do nosso texto. Paulo vai começar dizendo: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Tá? O que quer dizer esse amai-vos cordialmente? Quer dizer que o nosso amor, dentro de casa, um ao outro, deve ser um amor devotado. A tradução mais literal para esse amor cordial é um amor devotado. Eu me devoto a outra pessoa. Eu me ofereço a outra pessoa. E isso implica em serviço ao outro, em cuidado do outro. Eu me coloco para servir ao outro, a buscar o bem e a felicidade do outro. A minha tarefa dentro da minha família, segundo este versículo, aplicando, na verdade, esse conceito à família, é buscar o bem do outro. É buscar o bem da minha esposa, é buscar o bem do seu marido, é buscar o bem dos seus filhos, os filhos buscarem o bem dos pais. É esse amor que é ordenado aqui, é um amor devotado à busca do que é bom. Em resposta, esse amor deve gerar gratidão e respeito. Paulo vai falar aqui que esse amor deve preferir em honra uns aos outros. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu devo olhar para o outro de uma maneira muito positiva. Ou seja, eu olho para a Sônia, minha irmã, e eu devo olhar para a Sônia e pensar que a Sônia ela é melhor do que eu mesmo sou. Entendem o princípio? Ela é muito melhor do que eu sou. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou pecador. Eu sei que eu sou alguém que carece de Jesus Cristo. Eu sei que eu sou alguém que muitas vezes falha. Mas eu olho para a Sônia e digo, bem, Sônia é melhor do que eu nisso. E nisso eu estou honrando Sônia. Nisso eu estou abençoando Sônia. Nisso eu estou preferindo Sônia a mim mesmo. Eu estou honrando Sônia muito mais do que eu sendo honrado. 1 Pedro, capítulo 1, verso 22, diz que nós devemos nos amar de coração, ardentemente. Ardentemente. Paulo segue. Verso 11, não sejam remissos. O que quer dizer isso? Quer dizer do nosso comprometimento uns com os outros. Quer dizer que eu, em relação a Marcela, minha esposa, eu tenho um compromisso de vida com ela. E ela um compromisso de vida comigo. Eu devo ser fiel a ela, e não apenas no sentido de adultério, mas eu devo ser fiel a ela em tudo, da mesma maneira como ela deve ser fiel a mim. Nós temos uma aliança entre nós. Nós temos um compromisso de vida. Eu comprometi minha vida com ela e eu espero que ela também tenha comprometido a sua vida comigo. Pensem no que isso gera na cabeça dos filhos. Nós dizemos que muitas vezes a juventude de hoje não tem responsabilidade, não é? De que eles não se comprometem com nada. Bem, mas o que se pode esperar? Se esse grau de comprometimento não é visto dentro das casas. Em que parece que, nós vamos voltar a esse assunto hoje, mas em que parece que cada um, marido e mulher, estão buscando interesses absolutamente diversos. Eu tenho minha própria agenda de vida, as minhas próprias expectativas, onde é que eu quero chegar, e a esposa tem outra.
nós podemos esperar então que os filhos que crescem num ambiente assim possam desejar qualquer tipo de comprometimento, seja com a igreja, seja com a família, seja com os estudos, com o trabalho, ou o que quer que seja. Quando eles não veem esse grau de comprometimento dentro da sua própria casa. Nós devemos sempre estar dispostos a abraçar o outro, a ter a mão estendida em direção ao outro, a ser zelosos em relação ao outro no nosso comprometimento. Paulo vai usar uma outra expressão aqui a seguir. Sede fervorosos em espírito. E ser fervoroso aqui é interessante essa tradução, porque ela é bastante literal. Porque a palavra aqui remete àquela ideia da água na fervura, sabe? Você coloca a chaleira no fogo, acende o fogo e de repente aquele fogo, ele começa a transmitir calor à água e a água começa a borbulhar e a ferver. Essa é a palavra aqui para ser fervoroso. A ideia aqui, ser fervoroso de espírito, é de que o Espírito Santo de Deus, ele é um fogo de Deus, que nos fornece o calor de vida, esse fervor de vida necessário, e por isso nós acabamos fervendo também. Ou seja, nós somos um resultado daquilo que o Espírito Santo está operando em nós. Quero dizer com isso que, se não existe fervor, meus irmãos, no coração de cada um de nós, é porque o Espírito está apagado. É porque de uma maneira ou de outra, não é o objetivo hoje de nossa pregação falar sobre isso, mas de uma maneira ou de outra nós apagamos o Espírito. Não é que nós perdemos o Espírito, porque o crente não pode perder o Espírito de Deus, uma vez que ele foi dado. Mas é possível apagar o Espírito. É necessário então que o crente seja fervoroso no Espírito de Deus e esse fervor se revele no serviço ao Senhor. Bem, mas o que isso tem a ver com a nossa vida familiar? Tem a ver aqui com o verso 12. Regozijai-vos na esperança. O fervor do Espírito vai levar à alegria espiritual. Sede pacientes na tribulação. O fervor no Espírito vai nos levar a manter o bom ânimo, mesmo diante das dificuldades. E principalmente porque nós somos seres humanos falíveis, nós devemos perseverar nas orações. E o Espírito de Deus, esse fervor espiritual, ele nos leva às orações. Família. Uma família que adora o Senhor. Uma família em que esse fervor espiritual é visto em toda a casa. É uma família mais forte diante da adversidade. Você entendeu? Esse ambiente é moldado por esta família que tem o fervor no seu coração. Que tem esse amor por Deus movido pelo Santo Espírito no seu coração. E eu penso que a chave para esse fervor está no final aqui do verso 13. Na perseverança da oração. Quanto você tem orado pela sua família? Quanto o seu filho vê você de joelhos? Se você chegar para o seu filho, que já tenha pelo menos alguma idade de razão, chegar para ele e falar: filho, você acha que o papai, você acha que a mamãe amam o Senhor, amam o papai do céu? O que você acha que ele vai responder? Quanto tempo você gasta de oração? Quanto tempo o seu filho viu você lendo as Escrituras? Você fala para ele que a Bíblia é a palavra do papai do céu, mas ele nunca vê você lendo. Aliás, papais, é algo que tem me preocupado e eu compartilho aqui com você. Eu sei que você tem sua Bíblia no tablet, eu sei que você tem a sua Bíblia no celular, mas de vez em quando, por causa dos seus filhos, leia em papel. Para que ele saiba que você não está jogando Candy Crush, para que ele saiba que você não está vendo vídeo no YouTube, para que ele saiba que você está se deliciando na palavra de Deus. É uma medida didática, eu sei. A Bíblia no tablet e a Bíblia no celular não há problema nenhum, você pode usar, é a mesma Bíblia que você tem em papel. Mas por um efeito didático, que o seu filho veja você lendo a Escritura. Para que ele saiba que você ama o Senhor. Há quanto tempo você não ora com a sua família? Eu não estou falando daquela oração que você faz na hora do jantar, que também é válida, ok? É importante também. Mas de repente vocês terem recebido alguma bênção,
um carro novo, sei lá, uma cura, e de vocês se colocarem em oração e agradecerem a Deus por aquilo que vocês receberam. Ou simplesmente agradecer porque vocês receberam um dia gostoso na presença do Senhor. Otávio, certa vez, e aqui a glória do Senhor não é do Otávio, não é nossa, mas Otávio algumas vezes nos surpreende em relação a isso. Ele, um dia, a gente sempre pergunta na hora do almoço, você tem alguma coisa para agradecer, filho? Ou na hora do jantar, ele disse num dos nossos jantares, eu quero agradecer porque hoje eu fiquei com o papai e com a mamãe. Lindo! Mas quantas vezes eu perdi essa oportunidade por não orar com meu filho também, de ouvir coisas assim. E eu creio que a sua casa talvez não seja diferente. Mas, vamos um pouco adiante. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. A necessidade, e aqui nós estamos falando de necessidades materiais, a necessidade dos santos, ou seja, a necessidade dos irmãos da igreja, o auxílio da igreja, deve estar em primeiro lugar. Quando nós falamos de atendimento a necessidades físicas, o apóstolo Paulo, por exemplo, em Gálatas 6,10, nos diz que nós devemos atender primeiro aos da família da fé. Ok? Depois, nós tendo condições, nós atendemos aos de fora também. É justo, é digno diante de Deus fazer isso, nós tendo condições. Mas primeiro, os da família da fé, principalmente quanto ao dever de hospitalidade. Isso era algo muito importante nos tempos do apóstolo Paulo, já que você não tinha muitos hotéis, você não tinha muitas pousadas naquela época. Geralmente, quando você viajava, você tinha que se hospedar na casa de alguém. E Paulo aqui, então, ele enfatiza a questão de que nós devemos compartilhar as necessidades uns dos outros, principalmente a necessidade de hospitalidade. Mais uma vez em 1 Pedro capítulo 4, verso 9, diz assim, sede mutuamente hospitaleiros, e um detalhe, sem murmuração. Quer dizer, receba aquele que necessita, mas também não fique reclamando. Poxa vida, né, colocando a vassoura atrás da porta para a sogra ir embora. Não faça isso. Não faça isso. Né? Ou então, quando o irmão vai em casa, né, você fica olhando no relógio. Pois é, né, irmão? E aí? Amanhã tem culto, né? Pois é. Hospitalidade sem murmuração. Pensando no nosso lar, na nossa família, nós também devemos exercitar esse dever de hospitalidade, buscando o bem, buscando o conforto do outro. Vou dar um exemplo quanto a isso. Marido, eu sei que você chega cansado em casa. Eu sei que muitas vezes o trabalho é duro, você tem que encarar o chefe chato, você encara trânsito, é uma dificuldade o seu trabalho. Eu entendo isso, que você chega em casa esgotado. Eu muitas vezes também chego. Mas não custa nada de vez em quando você lavar a louça que está na pia. Dar uma folga para sua esposa. Falar, querida, agora vai lá sentar, vai assistir seu seriado, vai assistir seu filme, sua novela. Novela não, né? Oriente sua esposa também nos caminhos do Senhor, tira a novela da sua vida, mas vai descansar um pouco. Vai colocar os pés para cima. Não custa nada, marido. E você também, esposa. Agora as esposas olham, ouvem isso e começam, opa, né? Então agora o marido vai lavar a louça. Esposa, também não custa nada um dia em que o marido chega em casa, você não chegar já despejando um caminhão na cabeça dele de problemas. Dê um tempo para o lazer do seu marido. Tem muita esposa que reclama, ele não me dá atenção porque ele só quer saber de jogar videogame. Deixa ele jogar o videogame de vez em quando. Dá um tempo para ele também. Lembre que o dia dele foi difícil. Isso é hospitalidade também, uns com os outros. É fazer um ou outro se sentir bem dentro de casa. E aí os filhos veem isso. Esse cuidado do marido com a esposa e o cuidado da esposa com o marido. E ele aprende a entender que o marido deve cuidar da esposa com estima. E que a esposa também deve honrar o marido. Meninas vão aprender com o exemplo das mães, na maneira como elas tratam os seus pais. E
E os meninos irão aprender com seus pais da maneira como eles tratam as suas mães. Hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Os cristãos devem falar bem, até mesmo daqueles que os perseguem. Esse abençoar não é simplesmente abençoar, olha, eu te abençoo, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Não, é falar bem. Olha que coisa difícil isso. Você deve falar bem até mesmo de quem faz mal para você. Devem falar bem diante dos homens, você deve falar bem de quem te persegue, de quem te faz mal, diante dos homens e diante de Deus em oração. Ore por essa pessoa e fale bem dela. Ah, mas ela fala mal de mim. Não, tudo bem, mas fale bem dela. Abençoa, não amaldiçoa. É muito preciso aqui, meus irmãos, do amparo do Espírito de Deus, não só para não pagar o mal com o mal, mas também para você não ter o coração com amargura, porque muitas vezes você não vai fazer o mal, você não vai devolver o mal com o mal, mas o teu coração fica amargurado. É preciso de muito auxílio do Espírito de Deus para que o teu coração não se amargure. Mas pensando em família, você já viu aqueles maridos e esposas que falam mal demais uns dos outros para os de fora? Não tem uma palavra de bênção. Chegou Mariazinha, e aí, como é que é o teu marido? Meu marido é um traste. Não faz nada, é um vagabundo. E aí, Joãozinho, como é que é a Mariazinha? Mariazinha também é um traste, ela não se cuida, não cuida da casa, não cuida dos meninos, né? Você já viu gente assim? Pior ainda, é quando esse falar mal é para os filhos. Você já viu casas assim? Eu já vi casas assim, em que os pais falam mal uns dos outros para os seus filhos. E aí como é que você espera que esses filhos respeitem os pais? Se a minha própria mãe fala mal do meu pai para mim, como é que eu vou ter respeito por ele? Vocês entendem? Roupa suja se lava em casa. E de portas fechadas no quarto. Entendeu, querido irmão, querida irmã? Em casa, de portas fechadas no quarto para as crianças não ouvirem. Os filhos não precisam passar por isso. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E essa é difícil, né? Somente é possível viver essa virtude se nós realmente amamos um ao outro, como a nós mesmos. Só é possível eu ter esta empatia, de chorar com o que chora e sorrir com o que sorri, se eu realmente amar profundamente. Porque o contrário disso, o oposto dessa alegria é a inveja. Eu olho para aquilo que o outro tem e eu tenho inveja. Da mesma forma, o oposto de chorar com os que choram é a indiferença. Eu não estou nem aí com o sofrimento alheio. E como é comum a gente perceber hoje em dia casas em que não existe a menor empatia. A menor empatia. Você conhece aquele caso de que a esposa fica doente e o marido nos primeiros dias da doença é um santo homem de Deus? E ele cuida da esposa, e ele trata dela, e ele a ampara, ele a ama ali, dá amor a elas. Mas o tempo vai passando, 2 dias, 3 dias, 4 dias, meses, anos, e a esposa doente, e aí de repente ele se cansa e ele arruma outra. Ou o contrário também é verdadeiro. Sem nenhuma preocupação com o sofrimento alheio. E aqui eu fui extremo, mas existem pequenas situações no dia a dia em que nós temos dificuldade em demonstrar empatia. O marido chega em casa todo feliz, esposa, eu ganhei uma promoção, eu alcancei uma promoção no trabalho, foi tudo ótimo, que maravilha. A esposa, que legal. Agora, baixa a voz, porque eu estou assistindo a minha novela.
Ou a esposa está com um problema, está com uma dificuldade, não passou bem o dia, aí ela quer conversar com o marido, falar, querido, não foi bom o meu dia. E o marido diz, espera só um pouquinho, deixa eu acabar essa fase no Counter-Strike. Vocês estão rindo? Isso é verdade. Isso é fato. E aí as crianças vão se tornando indiferentes. Quase que autistas no sentido de estarem isoladas no seu próprio mundo, egocêntricas, egoístas. Claro, o que elas veem dentro de casa? Um pai que não se importa com a mãe, uma mãe que não se importa com o pai? Ela não vai criar um vocabulário emocional que permita que ela chore com os que choram e ria com os que se alegram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser de orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos seus próprios olhos. Quanto a ter o mesmo sentimento, meus irmãos, a harmonia é uma harmonia de propósito, é uma harmonia de sentimento, é uma harmonia de disposição. Se eu e minha esposa somos alcançados pelo mesmo evangelho da graça, então nós devemos ter uma mesma cosmovisão, nós devemos ver o mundo da mesma maneira. O evangelho deve moldar a maneira como eu vejo o mundo. Você já ouviu falar do termo incompatibilidade de gênios? Por que vocês estão se separando? As pessoas chegam no gabinete pastoral e falam, pastor, nós vamos nos separar. Aí você pergunta, mas por que vocês querem se separar? E elas respondem, bom, é incompatibilidade de gênios. E quando a pessoa fala incompatibilidade de gênios, sabe o que eu leio? Diferença de propósitos. São pessoas que estão indo para caminhos diferentes, para objetivos diferentes de vida. O marido pensa uma coisa, a esposa pensa outra. Eu pergunto a você que está aqui hoje ou a você que nos assiste de casa, qual é o objetivo da sua família? Quais são os seus objetivos comuns? Eu quero dizer isso com muito respeito e muito cuidado aqui com você. Por favor, isso não é um pecado, mas é uma reflexão para você, uma orientação pastoral talvez. Vocês têm contas bancárias separadas? Por que não pensar em ter uma só conta? Um só fundo em que a família se apoie, do qual a família viva? Talvez vocês encarem isso muito bem. Se é assim, ótimo. Mas sonde qual seja a real motivação de vocês não terem contas conjuntas. Será porque o marido não confia o suficiente de deixar o cartão de crédito na mão da esposa? Às vezes acontece. E às vezes há esposas que realmente não são dignas de terem um cartão de crédito. Mas a verdade também é correta, né? O contrário também é correto, porque há maridos também que gastam demais em bobagens. Mas por que não contas conjuntas? O isolacionismo que nós vemos hoje em dia. Há uns tempos atrás, há uns anos atrás, tinha aquela música, né? Cada um no seu quadrado. Hoje em dia é cada um na sua tela. O marido está na tela da televisão, a esposa está na tela do celular e o filho na telinha lá no quarto dele vendo não sei o que. Cadê o objetivo comum? Há tempos atrás que se questionava que a televisão é que desfazia a família. Mas pelo menos quando você tinha uma televisão, todo mundo estava assistindo a mesma coisa. E aí começou a se colocar uma televisão em cada quarto. E aí as portas começaram a se fechar. Um mesmo sentimento, um mesmo pensamento, uma família caminhando na mesma direção. Em lugar de ser de orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Ou seja, não pense a si mesmo muito além do que convém. Não julgue de si mesmo muito mais do que você é. Seja humilde. É o que Paulo está orientando aqui. Condescenda. A palavra condescender ela é muito boa, porque ela quer dizer descer até o nível do outro. É o que Cristo fez, como nós lemos lá em Filipenses 2. Ele se esvaziou assumindo forma de servo. Ele veio até nós, ele desceu ao nosso nível. Desça o seu também. Seja humilde, até porque entre nós não existe inferior, não é verdade?
Todos nós somos pecadores, né, redimidos por Deus, então todos somos iguais. Mas seja humilde, pensando na casa. Você já ouviu esse discurso, pelo menos esse discurso interno no seu coração? Eu sou bom demais para minha esposa não merece o que eu faço por ela. Eu me dedico e ela não está nem aí. Eu cuido do meu marido e ele nem se preocupa comigo. Ele não merece o que eu faço. Falta de paciência com o erro alheio. Como é possível que o meu marido fez aquela bobagem de novo? Será que ele nunca aprende? Atrás desse será que ele nunca aprende, quer dizer, eu já aprendi e eu estou ensinando. Cuidado com a sua autossabedoria. E principalmente falando dos filhos, a correção amorosa. E às vezes é tão difícil a gente perder as estribeiras e esquecer que nós devemos corrigir com amor. Sabendo que ali você tem uma criança de 3, 4, 5, 6 anos ou até um adolescente que precisa ainda da sua experiência de vida e que você deve passar a sua experiência de vida através de uma correção amorosa. E do verso 17 até o verso 20 nós temos uma declaração de graça. É uma declaração de perdão, de fazer o bem àqueles que nos perseguem, não tornar o mal com o mal, não vingar-se. Todas essas declarações. O cristão ele deve nutrir um espírito, não deve nutrir um espírito vingativo, mas um espírito gracioso, um espírito cheio de graça. Um espírito que se manifesta através de uma benignidade, de uma bondade ativa. Eu tenho que procurar as pequenas oportunidades de fazer o bem. Pense nisso dentro da sua casa. A palavra aqui, de esforçai-vos por fazer o bem, tem uma ideia de previdência. Olha adiante a oportunidade de fazer aquilo que é bom. Como é que você, marido, mulher, tem cuidado das contas da sua família, do dinheiro da sua família? Você é uma pessoa previdente? Não é uma pessoa muquirana, mas uma pessoa que toma cuidado com o dia mau? Essa é a previdência, é o ver adiante que esse versículo fala. Infelizmente, nós tínhamos, até recentemente, na Igreja Presbiteriana do Brasil, uma situação muito difícil. De pastores que passavam o seu ministério inteiro sem dar um centavo para a Previdência Social, e aí o Senhor os promovia à glória, os levava, e eles deixavam a sua esposa numa situação complicada, dependendo da bondade do presbitério. Hoje em dia já não é mais assim, graças a Deus. Nós somos obrigados a contribuir. Às vezes é pesado, porque você tem que contribuir com o INSS, mas pelo menos eu sei que se algo acontecer comigo, minha esposa e meu filho não estarão descobertos. Esta mesma previdência deve atender também a cada uma das nossas famílias, para que os nossos filhos não fiquem desamparados numa situação difícil. Mais ainda, o ver adiante é a sua disposição de pequenas gentilezas diárias. Marido, há quanto tempo você não leva um café na cama para sua esposa? O inverso também é verdadeiro. Há quanto tempo? Você não dá um buquê de flores? Há quanto tempo, esposa, você não espera o marido com aquela roupinha especial? Você sabe do que eu estou falando. Aquele jantar gostoso? Há quanto tempo? Pequenas gentilezas diárias. Quanto aos filhos, por que não um brinquedinho novo, de vez em quando? Não precisa ser nada caro. Criança se entretém com qualquer coisa. Você der um rolo de macarrão para ele, ele vai inventar que aquilo é um foguete. Não estou falando para você dar um rolo de macarrão, mas dê um brinquedinho de vez em quando, algo inesperado. Um passeio inesperado de pegar a criança na escola e falar: filho, vamos hoje tomar um sorvete na esquina, na pracinha. Vamos lá. Pequenas gentilezas que geram esse ambiente de amor e de apreciação. Verso 18,
Aqui, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Nós devemos nos esforçar para não haver nada em nós que desperte contenda, que não desperte briga. E eu vou aqui um pouco mais, no verso 19 também, o 18, 19, para falar o seguinte: nós vivemos em famílias hoje em dia, nós vivemos algumas famílias hoje, em que você vê um verdadeiro ambiente de intriga, de provocação. Sabe aquele caso em que o marido está sempre alfinetando a esposa e a esposa sempre alfinetando o marido? Sempre tem aquela indiretinha, algo que você bate assim e você fala, olha aquilo lá, entendeu? Enfim, você sabe. Sempre o marido e a mulher se cutucando e os filhos vendo tudo aquilo. Ou gritos. Picuinha. Tem muita gente que faz picuinha. Eu me lembro do caso, de um caso que eu ouvi, e o meu coração pecador, às vezes ele se sente tentado a adotar a ideia, mas eu não vou fazer isso, creia, Marcela, eu não vou fazer isso. Eu vi uma vez um caso de um irmão, que ele cansou de falar para a esposa, guardar as coisas dela, e ele arruma uma caixa. E aí ele já não arrumava mais as coisas, ele simplesmente ia jogando dentro da caixa as coisas. Bem, leia você como quiser isso, mas para mim isso daí é fazer picuinha. Ou então, quando se trata de filhos, você provocar os filhos à ira. Como Paulo fala lá em Efésios 6:4. Você ter uma educação mais tão rígida, mas tão apertada no filho, tão cercada no filho, que ele começa a ficar irado por não ter espaço de movimentação. Em que a sua paternidade, a sua educação começa a se tornar algo pesado para o seu filho, e ele começa a cirar. Paulo está dizendo aqui, não tenha nada dentro do seu coração, no relacionamento de vocês, que seja capaz de despertar contendas. Mantenha um coração bondoso. E o verso 21 é uma conclusão, não se deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Vença o mal com o bem, dentro da sua própria casa. Tá, eu falei tudo isso aqui, mas faltou uma coisa para dizer. Nada do que eu falei aqui, talvez, não, realmente, nada do que eu falei aqui seria diferente do que um psicólogo diria a você. Um psicólogo provavelmente diria para você a respeito de ambientes a mesma coisa que eu falei aqui baseado nesse texto. Bem, mas nós estamos numa igreja, não é verdade? Nós estamos falando da palavra de Deus, e só estamos falando da palavra de Deus, então nós esperamos um pouco mais do que mera psicologia barata. O segredo aqui está no contexto. Geralmente a gente fala do contexto da passagem antes, mas eu quis guardar o contexto para o final, porque eu creio que ele dá a razão que nos diferencia da psicologia, de uma mera psicologização, o qual esse tema é muito favorável a gente passar apenas a psicologizar. Paulo fala dessas virtudes depois do capítulo 12. Até o capítulo 11 de Romanos, Paulo apresentou a nossa situação diante de Deus. Por natureza nós éramos pecadores, por natureza nós éramos filhos da ira, nós escolhemos desobedecer ao Senhor, por isso nós nos tornamos dignos do seu juízo, do seu castigo. Nós merecíamos o inferno, mas Deus, sendo grande em amor, grande em misericórdia, Ele nos enviou o seu Filho, que se entregou no nosso lugar, de tal maneira que a sua justiça seja imputada a nós e o nosso pecado imputado a Ele. O Espírito Santo de Deus aplicou esta obra no nosso coração, de maneira que eu e você viemos a crer. E crendo, então, nós somos salvos por Jesus Cristo, porque ninguém vai ser salvo por meio de obras, mas é por meio da graça que nós somos salvos. Paulo apresentou tudo isso até o final do verso 11. E quando chega o verso 12, o capítulo 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. E então, a partir daí, ele vai apresentar uma série de virtudes, por meio das quais nós honramos ao Senhor. Olha, qualquer família pode fazer isso. Qualquer família pode viver esses valores que nós acabamos de pregar.
Mas somente uma família cristã pode viver esses valores por causa das motivações corretas. O que eu quero dizer com isso? Viver esses valores que nós acabamos de pregar aqui, não é simplesmente para você viver uma família, você ter uma família feliz. Esse não é o objetivo final do cristão. Viver esses valores não é simplesmente para que um dia você veja os seus filhos e dê tapinhas nas suas costas e diga: eu providenciei para eles um bom ambiente. Viver esses valores são fruto de um desejo sincero do coração de agradar a Deus, de servir a Deus, de responder em gratidão àquele que se entregou por nós. O nosso desejo, meu desejo, meus irmãos queridos, no encerramento dessa mensagem é que a sua família seja um sacrifício vivo a Deus. Que Deus olhe para a sua família e se agrade dela, percebendo o seu esforço, a sua dedicação, diante dos pés da cruz, para que você viva os valores do reino dentro da sua casa. Que o Senhor assim nos abençoe a termos famílias cada vez mais saudáveis.